Já o início da diáspora do sul, já falei aqui, reporta-se a invasão de Judá por Nabucodonosor em 586, Babilônia. Tá? Já falei que o templo foi destruído e a queda de Judá por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Os livros de Esdras e Neemias relatam um período sombrio da história de Israel. Neste período, o povo judeu viveu um dos seus momentos mais críticos. Esdras e Neemias olham, quem já leu, Esdras e Neemias vê a destruição do povo, principalmente Neemias chora pela destruição, jejua, ora, porque ele vê Israel destruído e se coloca para trazer de volta o povo em oração, para que Deus tirasse o castigo. Até que se levanta um rei. Quem é o rei? O servo do Senhor? Que se levanta para trazer de volta o povo para a terra. Depois do cativeiro de 70 anos. Quem é o rei? Ciro. Isso aí. Ciro se levanta para trazer de volta o povo de Israel da Babilônia para Jerusalém e ele se coloca para ajudar na reconstrução. Quando Esdras e Neemias vêm, Jerusalém, eles ficam cativos 70 anos, né? Enquanto eles estão cativos, eles têm as riquezas roubadas, né? Que são tudo aquilo que foi do templo é levado para a Babilônia. A dor maior, né? Que é a destruição de Israel, e ver aquele templo todo destruído e os reis da Babilônia tomando vinho nos copos de ouro que tinha. Você imagina? Gente, você vê pessoas roubando aquilo que é de Deus e tomando vinho, se embebedando no copo de ouro que era do rei Salomão, que era do templo do Senhor, que ficava nas coisas do templo, que eram consagradas a Deus. Você vê um rei tomando, você imagina Esdras e Neemias vendo aquilo. Tudo levado, é por isso que eles falam, eles choram, né? A tristeza de Israel. Deixa eu passar. Segundo Reis, quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram seu bronze para a Babilônia. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Imagina! Bacanal, né? Com as coisas de Deus, meu pai. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubina. Imagina a tristeza do Deus por causa do pecado, né? Ver aquilo tudo destruído e ainda por cima a zombaria, né? Que é ver um rei tomando nas coisas de Deus. As harpas são penduradas. O Salmo 137 é um salmo que fala justamente sobre isso. Quando o povo está na Babilônia e eles pedem, deixa eu passar aqui. Eles pedem, canta-nos um dos cânticos. Eles dizem, como cantaremos em terra estranha? Aqui. Às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos. Lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não proferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Você imagina a tristeza do povo no cativeiro. Por isso que o povo nunca mais adorou outros deuses. Quando
povos saíram do cativeiro. De tão forte que foi a opressão. A Assíria, quando oprimia, vocês conhecem a história da Síria? O povo ali já conhece, né? Estão pegando de novo. A Síria, quando oprimia, ela pegava uma lança e enfiava no ser humano de baixo para cima e deixava ele no sol até morrer. Era o mínimo assim que eles faziam. A Síria arrasava, fazia opressões terríveis. Então, você imagina um povo sofrendo opressão desse jeito, por causa do pecado, e os profetas tendo avisado antes. Como foi difícil eles passarem pelo cativeiro. Como foi difícil lembrar que por causa do pecado deles eles estavam passando por cativeiro. Como foi difícil. E a gente vê como Deus, Ele é misericordioso, mas Ele também é justo. A justiça de Deus, ela é tão grande quanto a sua misericórdia. Porque a misericórdia dele se renova, né? Toda manhã. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Se renova toda manhã, mas a justiça também. Porque Deus, Ele protela o juízo. Ele protela. Mas chega um ponto em que o juízo chega. Porque o pecado tomou conta. O que eu quero que vocês escrevam sobre isso? Porque como está o pecado da nossa nação, gente? Como está o pecado da nossa nação? O que a gente tem feito? O que nós, como igreja, temos feito? E o pecado imperando. Até dentro das igrejas, né? Até dentro das igrejas. Quem falou? Até dentro das igrejas. Os dias tem sido o tema das conversas da semana. As vergonhas que algumas igrejas estão proporcionando. Justamente. Que proporcionaram, que proporcionam e vão proporcionar. Porque todo mundo falha. Mas a que ponto nós temos nos posicionado? Para fazer a diferença. Em oração. Né? Eu estava ouvindo sábado, meu marido passou o canal assim rapidinho, já estava no finalzinho do programa do Malafaia. E ele estava falando que ele tem levado a igreja dele a orar em todos os cultos pela nação. E ele desafiou que a gente levasse a igreja a orar, mas que também nós nos comprometêssemos a orar pela nação. Né? Para que Deus faça algo. Porque Deus precisa fazer algo. Porque se Deus não fizer algo, o negócio vai piorar de uma forma muito grande. E como o Malafaia falou, vai sobrar para todo mundo. E a gente não pensa que a gente está aqui bonitinho, não está falando nada e que não vai sobrar para a gente. Não vai sobrar. Porque já é profecia lá atrás. Deus já usou um profeta anos atrás para dizer que as leis é que serão a forma de perseguição da igreja. As leis é que serão. Por isso que Deus tem levantado líderes para impedir isso. Mas a igreja também recuou, né? Com certeza. Ela se fechou nela mesma, os líderes estão com os olhos em outras coisas, o materialismo entrou também e estagnou. Na realidade, nós estamos estagnados quanto igreja, né? Porque nós estamos preocupados, tudo bem, orar, mas entre nós mesmos. Nós não avançamos, nós não vamos ao campo de batalha. Nosso campo acaba sendo a própria igreja. Porque cada um, na realidade, puxa para o seu lado, né? Aqui tem várias igrejas, é individualismo. Isso aí. Isso aí, irmão, a palavra é certa. É individualista. Individualismo. É cada um por si. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja É tal, isso eu sou da aí. igreja Levantando bandeiras. Eu sou da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal. Ao invés de nós nos unirmos, infelizmente é a perseguição que une o povo. Será, como eu já falei até para outra turma, né? Será que vai precisar haver perseguição para a gente se unir? Professor, meu primo, ele ficou no Nordeste. O Nordeste é terra que ninguém quer pregar. Mas é justamente. 5 tempos ele deu lá, aí no Nordeste, onde está faltando até água. Aí eu falo para ele, quer dizer que hoje eu me vergonho, como nós estamos vivendo nosso evangelho aqui. Ele também relutou e não ir. Também ninguém quer ir, não precisa tudo certo. Claro, mais difícil. Exatamente. E hoje, graças a Deus, não quer sair de lá também. Entendeu? Porque hoje se levantou 5 tempos, aonde ele
Deus tem feito vários trabalhos com ele. Ele veio na nossa igreja, tem filhos consagrados também, faz tudo no Nordeste. Terra, tudo dele, é ele. Isso que é verdade. Isso é Né? verdade. As cidadezinhas pequenas, longe. Onde ainda tem vários padroeiros, é difícil também que ele de lá. Mas muito mais do que ir para esses lugares, é haver a unidade da igreja. É acabar com esse negócio de individualismo. De que eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, eu sou apacentar, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus não tem rótulo, gente. Nós, como igreja, precisamos nos unir para fazer alguma coisa. O que eu tenho feito, o que você tem feito, o que nós temos feito. É isso que a gente precisa, não só nos ouvir e achar legal que realmente a gente tem que fazer, mas que realmente a gente possa fazer a diferença. O que eu posso fazer de diferença? Igual o pastor estava falando ontem, né? Tudo a ver. Você lembrou, né? O pastor estava falando ontem. Ele ganhou 10 computadores. 20 computadores. E ele falou, tem um galpão de uma outra igreja aí, que ele falou, poxa, eu quero, a gente podia usar para poder fazer uma igreja de pessoas que têm surdez.